Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar más una charla. Vamos a charlar un poco hoy sobre manejo integrado de plagas en la soja. Tenemos directamente ahí de Alto Paraná, Laranjal, hablando un poco de los cultivos de soja en nuestra región y el manejo integrado y de plagas que tenemos que tener en nuestros cultivos. Entonces, es una práctica cultural que debemos usar sí o sí debido a las plagas que nós tenemos en nuestros cultivos. Sim ou sim, fazer o monitoramento seguido 2 vezes por semana para ter uma observação e avaliar o equilíbrio que seja menos prejudicial ao meio ambiente e os insetos que são os inimigos e os insetos benéficos a nossa cultura que implantamos, como a soja. Bueno, Juan Pablo, também saludo de Bolívia, a todos ustedes que estão aí em nosso canal agora, e vamos falar um pouco sobre esse tema. Então é muito interessante, quando nós implementamos uma cultura de soja, devemos seguir alguns cuidados, principalmente técnicas que são muito antigas, mas sim ou sim devemos observar. E por que isso? Porque nós temos muitos insetos que são benéficos e temos insetos que são maléficos à nossa cultura. Então, como nós outros já não temos mais tanto inseticida para controlar nossas plagas, temos que seguir um monitoreio e também avaliar o efeito e os danos que cada plaga pode danificar nossa cultura. E assim sendo, nós propusemos que em la cultura da soja, o que nós temos no início do cultivo, são as plagas como orugas cortadoras que estão no suelo, que te prejudicam, que esse sim ou sim, por isso nós usamos aí os tratamentos de semilha. E esse tratamento de semilhas é interessante de cuidar um pouco, porque se usa demasiado, nós vamos eliminar alguns insetos que também estão no suelo, ou hongos, que ajudam a nós a ter o controle dos insetos que não são benéficos à cultura. Então, sim ou sim, cuidar um pouco, sempre consultar um engenheiro, um técnico, que seja habilitado nessas aplicações ou que tenha conhecimento bueno em los produtos. Assim como nós outros de Rainbow, temos nossos produtos de tratamento de semilhas que usamos como fipronil e outros produtos também que são de inseticidas, como imidacloprid, diametoxam e o produto que se pode usar pós-emergente depois que a planta já emergiu e usar em pós-inicial a aplicação. Pero mais benéfico e mais eficiente são os produtos para usar já no tratamento de semilhas. Bueno, vamos direto agora em las plantações de soja que já estão emergidas e quando empiezam as primeiras plagas. Temos um grande problema quando temos falta de lluvia, aí temos mais incidências do início da cultura de soja. No início temos muito problema de trips, ácaro e mosquita branca. E esses são muito vorazes, por quê? Porque se procriam muito rápido. Nós outros controlamos num dia, em 7 ou 8 dias, aí já relena outra vez. Então, o tema é preocupante quando não há lluvia. E sim ou sim, temos que ter um pouco de controle. Essas pragas, sim ou sim, devemos iniciar assim que empeça o dano, ou quando você vê que a incidência está aí em 10% das plantas já atacadas. O trips
é uma plaga muito rápida para se procriar e é de fácil controle, não é difícil. Mais difícil é a mosca branca. A mosca branca, quando empieza, o tema é que não temos ovicida e põe muitos huevos e esses aí em 5, 6 dias llena outra vez a cultura. O tema do ácaro. Os ácaros nós temos ácaro verde, ácaro branco e o ácaro rojo. Os ácaros, qual é o tema do problema do ácaro? Os ácaros, antigamente não tínhamos muito problema porque a cultura de soja não se usava fungicidas. E o tema de fungicidas é muito interessante. Quanto mais usamos fungicida, mais temos problema com ácaros. Por que isso? Porque há hongos. Há hongos que nós matamos com a aplicação de fungicida. E esses hongos são um inimigo natural que ajudava nós a controlar o ácaro. Então, quanto mais usamos fungicida na soja, mais sim ou sim vamos observar o tema de ácaros. Buenas noches, Afonso, Hugo Xavier, Rolim, Vargas, Garcia, ok, Bolívia. Hablando todavía con ácaro, ácaros são sim ou sim os acaricidas. Antigamente também, quando nós tínhamos os produtos mais ferozes, como azodrino, acrão, esses produtos organofosforados, nos eliminava todos, o inimigo natural e agarrava bem o ácaro. Hoje, como nós temos os produtos mais específicos, a cada plaga, já não podemos mais controlar isso. E que hacemos? Sim ou sim, temos que aí monitorar a cultura, mirar bem, porque de lejos não se vê, de cerca, fazer avaliações em toda a parcela e mirar o ataque, porque a plaga de ácaro não é assim, se vê em qualquer parte, é reboleira. Em parcelas há uma parte, outra parte não há, e é reboleira em peça. Então, se cuidar muito isso. Pero o controle também é fácil com qualquer acaricida, abamectina e le controla bem. Bueno, alguma pergunta sobre ácaro, algum tema sobre mosca blanca? Mas ao final nós vamos a contestar. Bueno, José Maria, Argentina, bueno. Em seguida, orugas. Então, o tema de orugas é muito interessante. A oruga hoje já temos plantas transgênicas que são as intactas, pero sim ou sim temos problema. Podemos não quedar tranquilo, pero não é tão feroz o ataque, pero temos o problema de oruga. E as orugas que nós temos aí em las plantações de soja, temos a oruga militar, que seria uma plaga menos prejudicial, muito pouco se instala em la soja, pero é mais de trigo, de maíz assim adelante, pero sim ou sim se encontra às vezes um pouco, e é mais difícil o controle, pero sem danos muito. A oruga anticárcia, Xematales, essa se tem muito, pero fácil controle. A oruga medidora, a oruga de Chúdio colorado e a oruga helicoverpa. Essas orugas, todas elas são específicas, uma tem seu hábito de habitar e de danificar a soja. A oruga anticárcia é muito fácil, sempre anda dia toda a noite por mais arriba, mais fácil de controle. Pero a oruga medidora é uma plaga que é mais difícil de controle, se encontra muito adentro das plantas, a vaina, ataca muito a vaina e a parte interna, e nunca se movimenta muito dentro da planta, não vem muito a punta da soja. Então, sim ou sim, é um pouco mais difícil o controle. Como controlar a helicoverpa e a oruga colorada? A oruga colorada não é tão interessante também. Ele sempre empeça mais em las plantas daninhas, nunca empeça na soja, e aí quando não tem planta daninha ataca a soja.
E a helicoverpa é o mesmo tema, são orugas que saem mais à noite, no escuro, não saem no limpo, em claridade, não lhe gusta muito, então essa é uma plaga um pouco mais difícil de controlar. Em todas elas, sim ou sim nós devemos cuidar um pouco. Pero o tema que eu quero aclarar bem é, quando você começa a controlar a oruga, é interessante sempre usar um produto fisiológico, um produto que não seja tão danoso em meio ambiente e também em inseto, no inimigo natural. Então, o que temos a fazer? Quando você não tem oruga, ou quando vas entrar a aplicar um herbicida, algo assim, nós sempre orientamos e podemos usar esses produtos porque são muito sencillos, não são caros. E sim ou sim temos que começar quando a planta está por cerar, a soja quando está por cerar seu linho, aplicar esses produtos, porque não são sistêmicos, e sim quedam 30, 40 dias na hoja ou na planta, mas a planta cresce e a puntura não cresce junto ao produto. Então, se sim ou sim, quando está por cerar a hilera, aplicamos já um fisiológico. Nós outros Rainbow temos Masterole, que é um produto muito bueno, o metoxifenocide, e esse produto, quando você aplicar 2, 3 vezes durante o ciclo de la soja, nós vamos ter uma carência muito boa. E como a oruga medidora e a oruga que helicoverpa sempre aparece, empieza no meio da planta, e quando nós aplicamos esses produtos na parte mais baixa, quando a soja está cerando, e aplicamos esses produtos, essa plaga começa a se desenvolver e procriar adentro da planta da soja. Essa planta está protegida com esse Masterole e você vai ter menos problema para controlar. Depois, quando a soja está cerada e grande, e você aplicar só uma vez mais tarde, solamente você vai conseguir controlar que vem arriba e por afora, e adentro você não vai conseguir ligar com o produto. Então você vai ter um benefício bem menor e não vai ter nenhum controle 100%. E a mesma coisa a helicoverpa. A helicoverpa temos um problema com lufenoron e benzoato. Quando você aplica esses e solamente depois que apareceu a plaga é mais difícil. Então, como que devemos fazer? Hacer sua aplicação quando nós estamos aí por cerar a soja, aplicar uma vez, 20, 30 dias depois aplicar outra vez, ou 15 dias, e aí você vai proteger toda a hoja que está por abaixo, no meio e arriba. Para fazer um breve relato das aplicações de produtos fisiológicos, sim ou sim nós vamos ter menos problema de tinte também. Por que isso? Porque o inimigo natural, quando nós aplicamos um inseticida fisiológico, nós vamos ter menos problema de tinte ao final. Sim ou sim, temos muitos resultados já, e quem usa em peça solamente com fisiológico não tem outro problema como o tinte. Já a primeira etapa, quando vê 1 ou 2 tintes, já quer matar. Não é assim. Deixar esse tinte e aplicar um fisiológico para controlar a oruga, e você vai ter menos problema de tinte no final do ciclo de tu cultivo. Buena gente, mais pessoas aí, Marco Antônio, Davi, Chant, todo bem? Vamos continuando. O tema de helicoverpa, há anos que temos muito problema, há menos anos menos problema. Pero sim, se usa muito o produto à base de benzoato. E esses benzoatos, a amitina de benzoatos, esses produtos sim, quando vão aplicar um benzoato, aplicar junto um azeite. Pode ser azeite mineral, azeite vegetal. Por que isso? Porque a molécula de benzoato é muito sensível a raios solares. E se você aplicar a hora mais caliente ou tem mais sol, tu produto vai quedar aí meia hora e depois vai se decompor por el sol, raios solares. Então, se aplicando com algum azeite mineral ou vegetal, você vai ter um protetor para proteger tu molécula, e vamos ter mais tempo esse produto atuando em la plantação aí
estudia de soja y más protegida la molécula. Bueno, hay productos hoy para de entrar como bombero de inmediato, que tenemos mucho ataque de oruga, ou já está em estágio adelantado, sempre vai ter que usar um produto de choque junto com um fisiológico, porque a partir que você tem uma oruga aí de 2, 3 centímetros, os fisiológicos já vão ter mais tanto efeito, porque sim, a oruga vai começar a comer e aí vai te prejudicar já do cultivo. Então, esses produtos fisiológicos sempre entram mais temprano e preventivo. E eles produtos de bombeio aí, de bombeiro que vai entrar para pagar tu soja aí assim rápido e tem muita oruga, sim vai ter que aplicar algum produto junto para ser um rock. E interessante também, cada vez fazer um volteio de aplicação de inseticidas, nunca usar 4 ou 5 vezes o mesmo produto. Isso tanto como um fisiológico, também como um inseticida de choque, que seria como diametoxan ou abamectina, seguido abamectina, não. Fazer um volteio de produtos, de princípios ativos diferentes para não ter o problema de criar resistência na plaga também. Bueno, seria de oruga isso. Há uma pergunta, vamos falando aí, depois vamos resolvendo. E vamos falar. Em seguida, agora vamos falar um pouco de tinte. Los tinte, temos muito tinte últimos anos aí já com difícil controle. Principalmente o tinte barriga verde, nós temos um problema no final de ciclo de soja, porque essa plaga queda aí para maíz já. O tinte marrom e o tinte chiquitito verde também. Então, o tinte marrom ele se procria, mas seu controle é mais difícil, mas sempre nós encontramos quando chega aí a parte final do cultivo da soja. ¿Por quê? Porque é mais difícil o controle e também é mais difícil o inseticida, tem que sempre ser uma dose mais forte. O tinte, para você detectar o tinte e o que fazer com tinte, se você começar já a primeira aplicação de inseticida ou de herbicida que fazer e quer controlar o tinte, você tem 1 ou 2 tintes aí por uma parcela ou mirar e 2, 3 tintes na chácara tenho que aplicar já. Não. O que temos a fazer é ter um nível de controle enquanto a soja não tem floração e você tem algum tinte, não matá-lo. Se você matá-lo, vai matar todos os insetos inimigos naturais e esse todavia não vai procriar. Vai procriar a partir que tem início de vaina. Há um problema que nós temos agora, mas a partir que a soja vem soja de ciclo indeterminado. O ciclo indeterminado começa a florir já com 30, 35 dias e começa a ter vaina, cresce e floresce, vai criando vaina e florescendo e tem já floração e abaixo tem vaina com gramas. E aí sim o percevejo tem comida, o tinte tem comida e vai começar a prejudicar a tua plantação. Então, a partir que você tem início de vaina, assim tu controle, fazer um monitoreio 2 vezes por semana e onde vas encontrar o tinte mais fácil, a beirada entrando em tu chácara aí 2, 3 metros adentro e aí começar a avaliar tu tinte, porque se vas no meio, jamais no meio da chácara o tinte não começa a parte mais beiral. E o que é fazer? Fazer uma avaliação que você tem aí, se você está sendo semilha de soja, um tinte ninfa grande, um tinte já adulto, é 1 por metro linear ou por batida de pan que nós fazemos, que seria um metro linear. Se você tem um tinte
a más, sim ou sim já tens que entrar, porque isso vai ser prejudicial já a tu cultivo. Se for para o cultivo de soja comercial, la venda só para granos, a incidência, a porcentagem e a técnica que tem que usar seria mais ou menos o nível de 2 tintes, mais ou menos de ninfa para grande ou adulto, seria 2 tintes por metro. Se você ter cada 4 ou 5 metros quadrados um tinte, não viabiliza a tua aplicação. E por que não? Porque vai ter mais dano em tu inseto, que é benéfica ao controle de tinte ou de oruga, do que você aplicar, já matar logo e no final depois nós outros não conseguimos mais controlar o tinte. O tinte barriga verde é um inseto que antes não era muito preocupante, mas se você não controlar bem no final do ciclo, porque a soja está por madurar, onde já está maduro, e essa plaga, se você em seguida sembrar maíz, vai te prejudicar muito. Então, quando você vai fazer a última aplicação de fungicida e há um nível de mais ou menos 1 a 2 tintes por metro linear, sim ou sim aplicar um inseticida, diametoxam, pode ser um imidacloprid, esses produtos que te agarram bem no tinte. Rainbow tem seus produtos que nós outros usamos, que é nosso Timerol Plus, o nosso Timerol Solo, e aí temos nossos produtos imidacloprid, que são produtos muito buenos e funcionam, mas sim ou sim fazer o volteio para não usar sempre o primeiro princípio ativo, a mesma concentração do princípio ativo, e sempre quando a primeira usa uma quantidade de produto na dose, a segunda sempre já temos que aumentar um pouco a dose para ter um melhor controle. Hablando também sobre o tinte chico, que é o tinte chico verde, é um inseto que não temos muito por o tema da região sul, é um pouco mais frio, não se desenvolve bem, pero em la parte onde há já norte, áreas, o sol já mais caliente, a temperatura mais alta, é bem melhor. E então, continuando, é muito interessante a avaliação. Cada vez que você vai entrar com algum produto de inseticida, herbicida, fungicida, usar sempre o método de monitoreio, avaliar um pouco, não entrar por qualquer coisa, você se preocupar e já aplicar algum produto. Bueno, gente, seria esto, algumas perguntas, já vamos respondendo. Estou acompanhando entre Rios, Chiquiti, Carlos Milton Peralta. Hasta que estádio de la soja se recomenda hacer aplicaciones para control de tinte y qué produto recomiendas? Bueno, el tinte, a partir que tenha vaina, empieza a tener vaina, já é preocupante, pero tem que ter o nível de tinte que nós hablamos antes, que seria 1 a 2 por amostragem, que seria por linear. E aí entrar. Os produtos que são muito buenos, a primeira aplicação é muito interessante usar um diametoxam, a segunda usar imidacloprid, mesclado já com um outro produto de choque como befentrin ou lambda-cilutrina, algo assim que te ajuda um pouco de choque e de potencializar o diametoxam. A segunda aplicação imidacloprid, também com alguma mescla de um produto de choque,
Y el tinte, a partir que la soja tiene ahí su estágio já início da vaina, la vaina formada, o grano formado, aí o tinte já não tem mais muita preocupação em matá-lo, pero sim ou sim, se você tem incidência de um ou dois inseto ou tinte por metro linear, vai ter que matar, não há como deixar ele, porque ele vai procriar e a partir disso vai quedar aí no tu chakra e a plantação seguinte, mesmo que seja soja ou que seja plantação de trigo ou de maíz, vai te prejudicar sim ou sim. E as doses, conforme cada recomendações, nós outros temos o nosso Timerol Plus e nosso Imidacloprid com suas recomendações sim ou sim, Timerol, já a recomendação antiga era 100, 100 e poucas gramas e nós outros já estamos usando 150, 200 gramas, 75. O tema é que as plagas estão começando a quedar cada vez mais duras para o controle. Alejandro Crespo, eficaz del Dinodeforan en control de chinches. Bueno, el Dinodeforan es muy bueno, pero sí o sí es un producto que tenemos que usar. Cuando empieza el ataque de chinche, las primeras aplicaciones que tenemos en la soja, usamos Dinodeforan. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene más carencia, es un producto muy bueno, pero cuando vos va querer entrar a usar o Dinodeforan no final de ciclo de soja, quando você está muito infestado tu chakra com tinte, já não vai ter assim um controle muito bueno. E aí quando vai aplicar Dinodeforan, sim ou sim usar um bifentrin junto para ser um benefício melhor e um produto de choque. E o Dinodeforan vai te matar aos poucos. E os ninfas que estão por vir, os ninfas que estão, o evo que está por eclodir, vai conseguir todavia matar em 7 ou 8 dias. Então, Dinodeforan muito bueno, pero nas primeiras aplicações que vamos fazer, usar ele, que vamos ter um bom benefício e uma durabilidade do controle mais largo em la soja. Bueno, Fernando López, acefato. Bueno, acefato es un producto muy antiguo, bueno también. Es un producto de contacto, un producto de choque y tiene fumigación. Su olor es un poco problemático para aplicación, pero el tema anda muy bien todavía y es un producto que se usa también, pero más el final del ciclo. ¿Por qué eso? Porque él al aplicar, ele te ajuda muito em oruga, te ajuda em ácaro, te agarra muito mais outros insetos, pero não é tão benéfico aos inimigos naturais, então é um pouco mais violento, pero é o final do ciclo da soja e você tem problema de oruga, tem problema de tinte, muito bueno a aplicação. Mais alguma pergunta? Miguel González, algumas alternativas para o controle de miúdos indicado para ser diamidas. Te conto, não tenho muita experiência com esse produto, não te posso explicar se há controle bueno ou não, pero as recomendações há e está se usando, pero eu não tive muito uso desse produto todavia. Acefato de hablamos, mais alguma pergunta aí? Para controle de mosca blanca, José Miguela, algumas experiências com Bufopre, sim. A mosca blanca é interessante. Cada produto que vocês usam, tanto seja a abamitina ou o produto para aplicação de mosca blanca, sim ou sim usar um azeite mineral, um azeite vegetal. Aí você vai ter um controle melhor
e todos os produtos que nós usamos, e às vezes nós temos muito pouca eficiência, e o tema é que a mosca branca se procria muito rápido. O flufenazin é bueno, funciona, pero vos tenés que cuidar um pouco sua aplicação e sim ou sim mesclar algum azeite mineral ou vegetal que vai ter uma eficiência melhor. Mais alguém? Tem alguma pergunta aí interessante? O tema de ácaro, muita gente não percebe, não vê. Pero el ácaro, tenemos el final de ciclo de la soja, siempre tenemos mucho problema y los produtores não miram muito o ácaro, porque é muito difícil ver a ojo nu, pero sim ou sim, temos muito soja que em vez de madurar, está morrendo por parte de muito ácaro no campo. Acetamitril para controle de mosca blanca. Bueno, funciona, pero el tema é que nós hablamos antes já, mezclar um azeite mineral que é muito bueno. Vanessa Dibert, muito buena charla, gracias. Buenas noches. Produto mencionado se lo utiliza para el control de chinches en el cultivo del arroz. Bueno, la misma coisa, o tema de tinte del arroz, aí há um tinte que é um pouco mais grande, que é um tinte verde, e sim ou sim vai ter que controlar ele, porque ele vai te sugar aí cada grano aí que ele suga, vai te danificar tu grano, e no final vai ter quebra em tu produtividade. Então, se é menos prejudicial a tu cultivo de arroz, porque o arroz, quando começa a sair o grano ou formar o grano, aí que vai te prejudicar. E no início, quando você sembra e vai ter tinte, esse tinte verde, que é barriga verde, nós falamos, sim ou sim vai atacar a tua plantação. E a planta principal, se você tem problema de tinte, esse mesmo que sale da soja, que vem para o trigo, o maíz, mas no maíz, esse tinte vai te prejudicar a tua plantação de arroz. Por quê? Porque ele te afeta a tua planta principal, que seria o carro mais grande que salia del arroz, e vai afiliar, vai ter perfil mais, pero tu planta principal que mais vai produzir, vai injetar alguma toxina e essa planta pode morrer, a principal vai perfilhar sem problema, pero tu produtividade sim ou sim vai danificar. Então, sim ou sim vai ter que matar o tinte, e depois quando sale e começa a granar, vai te prejudicar tu grano também. Então, a mesma recomendação como para soja ou para trigo ou para maíz, vai ter que usar para arroz. Bueno? Fernando Lopes, imidacloprid provoca maior multiplicação de ácaros, é assim? Bueno, imidacloprid ele te ajuda um pouco. O que provoca mais multiplicação são os cipermetrinas, lambacillutrinas, as pirimetrinas que te aumentam o ácaro, porque vão matar todo o inimigo natural e os fungicidas. E o ácaro, imidacloprid não te ajuda, vai te ajudar em matar o ácaro, pero se você usar a dose muito chica, que passa? Esse ácaro que não vai morrer vai ter sua resistência e vai aumentando sua resistência a imidacloprid. Pero vai te ajudar a matar o ácaro, sem problema. Aí recomendações antigas que se usava, pero se usa demasiadamente imidacloprid, sim ou sim vai ter resistência, depois vai multiplicar tu ácaro. Que sabes del clofenapir em comparação a ácaros? E é melhor que emamectina.
Clofenapir para orugas é mais interessante por ele ser o produto empieza a circular na planta, ajuda em la seiva, circula e se movimenta em la planta. E a imamectina não há essa possibilidade de se translocar junto com floema para distribuir melhor em la planta. E o clofenapir, sim ou sim, é muito melhor do que imamectina em oruga. Mais alguma pergunta? Bueno, gente, passou nosso horário. Hablamos. Qualquer pergunta, mais tarde. Gracias.